Boa noite, turma. Espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa primeira aula aí do segundo bimestre e como eu já comentei com vocês, ela vai fazer referência ao que eu estou passando em sala. Em sala, eu estou fazendo uma introdução para a gente pensar a organização do espaço produtivo rural e pensar aí como que foi o nosso processo de colonização e ocupação do território brasileiro. Essa é uma aula introdutória, então vamos lá. É legal eu destacar para vocês que vai ser uma semana de atividade, uma semana de correção, e aí por diante. A organização do espaço produtivo rural, tendendo aí a relação de trabalho com o campo, ela é dividida em dois segmentos, o agronegócio e a agricultura familiar. O agronegócio, numa ideia de lucro, de empresa, de aí cumprir as demandas do mercado, e a agricultura familiar como aí, a princípio, um espaço de moradia, de relações sociais, de comunidade e também de atividade econômica, porque as pessoas acabam aí plantando para se alimentar e vendendo o seu excedente. Gostaria de fazer aí um apanhado histórico para a gente pensar como que a agricultura se tornou e chegou à medida que a gente tem hoje. Como eu já falei para vocês, lá na nossa primeira aula, existiu um momento de revolução agrícola, que é quando as pessoas passaram aí a se fixar nos territórios. Esse momento é entre o Paleolítico e o Neolítico. Esse momento aí faz cerca de 10 mil anos, em que a agricultura passou a ser presente e fazer com que a nossa sociedade se reproduza. Essa agricultura de subsistência tinha a ideia de produzir alimento para o seu próprio grupo, para a sua própria comunidade. À medida que a gente foi avançando, pensando a agricultura como algo aí, a princípio, muito tecnológico, pois aí produzia o seu próprio alimento. E aí, com o decorrer dos tempos, a gente chegou ao modelo que a gente tem hoje, de às vezes pensar a agricultura como para dar lucro, para trazer algum tipo de retorno financeiro e não para alimentar as pessoas. E a gente chega no modelo que a gente tem aí em 1500, que é o início aí. A agricultura surge há cerca de 10 mil anos atrás. E aí em 1500 a gente tem uma mudança nessa agricultura, que é pensar uma agricultura que visa o lucro. Em 1500 a gente tem um momento de grandes navegações, que é um momento histórico, e a gente demarca aí até a invasão, a descoberta de novas terras, como é o caso aqui da nossa América Latina. E aí nesse momento a gente tem um momento de colonização, então a metrópole, no nosso caso aqui, passa aí a desenvolver um modelo de colonização e exploração de suas colônias. Dentro desse modelo existia aí o plantation, que é o que foi implantado aqui no nosso Brasil, que era pensar uma monocultura, e aí a gente atravessou vários ciclos. Uma monocultura, a princípio a cana-de-açúcar, e aí essa monocultura era plantada em grandes propriedades conhecidos como latifúndios, e a gente vai pensar um latifúndio como uma grande porção de terra, cerca de um estado todo brasileiro, um latifúndio. Era uma agricultura que era visada para exportação, então a gente plantava cana-de-açúcar para alimentar o mercado exterior, e era a partir de uma mão de obra escravizada. E aí, com o avanço do tempo, a gente tem aí 300 anos desse modelo de agricultura, pensando a exploração da terra. E aí, em 1800, existe a Revolução Industrial lá na Inglaterra. E a Revolução Industrial faz com que as pessoas vão morar nas cidades para trabalhar nas fábricas, e assim a ideia de salário, a ideia de ter um êxodo rural. As pessoas passaram a morar nas cidades. E aí a agricultura, o que tinha no campo, teve que se modificar. Então, aumentou ainda mais a demanda nas cidades por alimento. Então, esse campo precisava aumentar o número, conseguir alimentar as pessoas da cidade, já que as pessoas da cidade não iam mais plantar o seu próprio alimento. E aí o campo passa a se modernizar.
essa ideia aí de pequenas empresas rurais, cooperativas, a ideia de agroindústria, e essa agroindústria com menos mão de obra e mais mecanização. E aí, com o passar do tempo, existe um momento de pós-guerra, Segunda Guerra Mundial e Revolução Verde, em que há um boom assim da população urbana. E aí faz com que o campo se intensifique ainda mais. Então, as indústrias vão para o campo, então as grandes fazendas passam a ser empresas. E aí essas fazendas passam aí a produzir insumos agrícolas com a finalidade de aumentar a produção no campo. E aí, a princípio, pensando a alimentação das pessoas da cidade, porém, como a gente sabe hoje, existem muitas pessoas que ainda passam fome na cidade. E até no campo existe uma insegurança alimentar, então ainda nesse modelo ainda visa o mercado exterior. Então, o que a gente vive hoje, até mesmo no Brasil, é o mesmo modelo de agronegócio, quase que o mesmo modelo do plantation. Pensar uma única cultura, pensar nas grandes propriedades, pensar no mercado externo, e aí uma mão de obra muitas vezes baratíssima, assim, né? Então a gente avança no tempo, porém aí a gente continua seguindo desde 1500 essa ideia de uma agricultura visada para o mercado externo, plantar um único alimento, não visando a alimentar as pessoas. E aí a gente chega no que a gente tem no Brasil. Vou retomar aqui um pouco a história de pensar 1500. Que é essa ideia de apropriação da terra, tomar posse da terra. E é legal que eu trouxe essa questão política. O que aconteceu aqui no Brasil? Foi uma ocupação, uma descoberta, uma invasão. E aí, como eu já falei para vocês, ocupação, invasão, descoberta é a partir de quem está contando a história pra gente. No caso, a história que é contada pra gente é que aí os portugueses vieram e ocuparam o nosso território, e aí descobriram o nosso território. Porém, a gente consegue destacar que houve um momento de invasão. Essa invasão muitas vezes foi escravizando os nossos povos, escravizando outros povos. Então, é sempre bom a gente conseguir fazer essa análise, né? E aí eu trouxe para vocês a questão agrária brasileira, que tem uma tendência histórica de concentração latifundiária. E aí eu vou fazer um apanhado histórico bem breve. Lá no início já tem aí o Tratado de Tordesilhas, que ele é assinado em 1494. E é legal a gente pensar que esse tratado foi assinado em 1494 e a descoberta, entre aspas, do Brasil foi em 1500. Então, quando eles assinam um tratado em 1494, é legal a gente fazer uma crítica a isso também. Como que eles conseguiram assinar um tratado antes mesmo de chegar até aqui? Acho que tem muita polêmica nessa história que a gente não sabe. E aí vem a questão das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram aí 15 porções de terra que foram aí dadas a Portugal, e aí Portugal entrega essas porções de terra aos seus donatários. Esses donatários eram amigos do rei, pessoas da nobreza, que ganharam esses territórios e tinham aí como obrigação dar algum tipo de retorno financeiro e econômico para Portugal. Muitas capitanias hereditárias não funcionaram com esse modelo de ocupação e dar algum uso. Porém, algumas funcionaram, que foi o caso da cana-de-açúcar, que deram muito certo, né? Com o avanço, deram certo e deram errado pra gente, né? Com o passar do tempo, existiu aí a questão do Tratado de Madrid. E aí, mais precisamente em 1750. Esse Tratado de Madrid trazia essa ideia de uti possidetis, que é o uso e posse da terra. Então, a partir do uso da terra, as pessoas passaram aí a se apropriar dos territórios e aí se entender como dona desses territórios. Com avançando ainda mais, tem aí a ideia de lei de terras, que é no século XIX, mais precisamente 1850. Essa lei de terras também dava e trazia um documento para esses fazendeiros ocuparem essas terras e se acharem legítimos nessas terras, né? Nas terras do nosso Brasilzão.
Em 1822 o Brasil é independente, tem essa ideia de bandeirantes, então os fazendeiros que se apropriaram das terras lá em 1850. E é legal a gente pensar que essa lei de terras também beneficiou muitos colonos europeus que vieram para o Brasil para trabalhar como assalariados nesse caso, e aí a gente teve uma ocupação do nosso território ainda maior, e essa ideia de embranquecimento, porque posteriormente a gente teve a abolição da escravização, e aí a gente chega nesse momento dos bandeirantes. Os bandeirantes foram contratados aí pelos fazendeiros para ocupar o oeste e dessa maneira aí matar os nossos povos originários, indígenas, e irem ocupando aí o oeste do nosso país. E aqui no século XX, mais recente, tem as frentes pioneiras do Centro-Oeste e existe aí um projeto de integração nacional. Esse projeto visava aí ocupar o oeste do nosso território, na ideia aí de tentar proteger o nosso território de futuras guerras e invasões. A gente teve guerras aí com o Paraguai, teve guerras com a Bolívia, e aí a gente acabou ganhando aí o Acre. Então a gente foi se formando a partir desses confrontos e desses conflitos. A gente teve aí também em 1960 a criação aí de Brasília. Então a gente teve um momento de ocupação do território do Centro-Oeste aí, né? E eu quis trazer também para vocês, para a gente conseguir refletir sobre a questão da ocupação desses territórios e como existe uma ocupação desigual dos territórios desde o início da colonização. E aí eu trago a questão da reforma agrária. A reforma agrária, ela está aí na Constituição Federal para pensar uma melhor distribuição das terras, uma redistribuição da renda, entendendo que a terra passa a ser mercadoria e também é uma renda. Então a gente tem que conseguir pensar e tentar melhorar essa distribuição. E a reforma agrária vem aí nesse sentido, de tentar redistribuir de maneira igual as terras que estão no nosso território. E aí eu trouxe também essa ideia de reforma e revolução para a gente falar sobre essas palavras. Reforma é pensar aí a partir de uma alteração no mesmo sistema que a gente tem. Então a reforma, ela tem essa ideia aí de pensar uma alteração em cima desse sistema. Já a revolução traz uma mudança, quer trazer uma mudança estrutural no sistema. Então, por enquanto, a ideia é pensar uma reforma a partir do nosso próprio sistema. Eu ainda vou trazer para vocês como que funcionou os ciclos econômicos no Brasil. E essa daí eu vou trazer num outro material e a gente vai discutindo mais nas próximas aulas. Queria agradecer aí quem conseguiu escutar até o final. Vou trazer uma atividade para vocês em cima dessa aula. Agradeço e boa noite.